Glória a Deus. Mateus 11, 28 e 30. Talvez o verso que eu mais ouvi pregação na minha vida. Mateus 11, 28. Me quebraram, colocaram outra tradução. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o ide está dentro do vinde, assim como o título dessa mensagem, e é esse o contexto que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Não dá para ir sem vir, não dá para vir sem ir. Não dá para se chegar a Jesus e ficar com Ele sem ir com Ele, e não dá para ir até onde a gente deve ir sem estar com Ele. Como bem o pastor Elton falou, o Evangelho ele é um chamado a uma relação. E às vezes o nosso coração se perde a respeito disso, se perde a respeito dessa importância e de como Deus quer construir aquilo que Ele faz conosco. Eu gosto de uma ilustração muito boa que eu faço com a minha filha do meio, às vezes que eu vou no mercado e eu vou fazer compras, né? Eu tenho essa missão, eu vou lá fazer compras e aí eu vou com ela e ela vai comigo, ela vai ter um tempo comigo. Mas a verdade é que ela não me ajuda muito, porque ela vive pedindo coisas e ela passa num corredor, ela vê um chocolate, ela quer um chocolate, e eu todo momento eu tenho que estar dizendo não e fazendo alguma coisa, mas ela está comigo. E naqueles momentos ali, obviamente em algum lugar, né, eu vou ceder e vou dar alguma coisa que ela está pedindo, mas ela está passando um tempo comigo. Eu estou fazendo uma missão e ela está passando um tempo comigo. E às vezes a gente não compreende isso. E às vezes nós damos mais importância, ou não damos a devida importância para a relação, porque nós superestimamos a missão. Mas a missão que Deus tem para nós, que é a missão dele, ela vem para uma relação. Então aqui no capítulo 11 de Mateus, Jesus está pedindo que a gente vá a Ele. Não para ficar nele, mas para ir com Ele. Sabe o contexto do capítulo 10? No capítulo 10, Jesus está comissionando os discípulos para uma missão. A missão dos 72 discípulos. E ele dá várias instruções para ele a respeito daquilo que eles deveriam fazer. Ir pelas cidades, pelas aldeias, pregar, falar do evangelho, expulsar demônios. Jesus comissiona eles e envia eles. E no capítulo 11, eles estão retornando dessa missão. E obviamente, né, quando eles retornam, não em Mateus, mas em Lucas revela, que eles retornam com alegria, dizendo: mestre, a gente expulsou demônios, e a gente fez isso e aquilo, e tal, e tal, e tal, e eles voltam alegre. E aí Jesus, né, ensina mais um pouquinho eles e entra no capítulo 11 de Mateus. E no capítulo 11 de Mateus, todo esse contexto imagina que os discípulos estão voltando alegres de uma missão, mas chegam os discípulos de João Batista e avisam Jesus assim: olha, João mandou perguntar se é tu mesmo que é o Cristo, ou ele deve esperar outro. Então no meio de uma missão, da volta de uma missão com alegria, e até interessante, porque os discípulos estavam voltando a Jesus com as notícias da missão. Na volta dessa missão, Jesus também recebe uma palavra, e que de alguma maneira, humanamente falando, seria uma palavra de rejeição. O seu primo, o profeta, aquele que batizou Jesus, ele está falando assim para Jesus: Jesus, é tu mesmo, ou vamos esperar outro? Ou será que é outra coisa e eu não entendi nada, estou aqui na cadeia? O João Batista, ele tinha um ministério digamos assim, de força, né? Ele tinha um ministério de repreensão, e agora parecia que ninguém estava sendo repreendido, né? As coisas pareciam assim, o ministério de Jesus não era esse ministério de repreensão, então ele aparentemente estava duvidando daquilo que Jesus estava fazendo, e a resposta de Jesus diz para ele que os cegos estão vendo,
diz para ele os milagres que estão aparecendo e diz para ele que o evangelho do reino está sendo pregado aos pobres. Que as coisas estão acontecendo, não estão acontecendo na perspectiva que ele achava, mas as coisas estão acontecendo. E depois disso, se junta todos esses discípulos e Jesus faz uma oração. E a oração de Jesus é: graças te dou, Pai, porque tu não revelaste essas coisas aos sábios entendidos. Veja, Jesus está na Galileia, no seu ministério, nas pequenas aldeias. E até antes dessa oração, Jesus está repreendendo Cafarnaum, Betsaida, Corazim, porque e ele diz, né, se o evangelho fosse pregado em outras cidades, teriam se convertido. Então olha esse contexto, as pessoas estão voltando alegres de uma missão, mas o ministério de Jesus está sendo questionado, aquilo que é a missão de Jesus, aquilo que ele está fazendo está sendo questionado. E Jerusalém não acredita em Jesus, os sábios e entendidos não acreditam em Jesus, tudo está sendo questionado. E é nesse momento que ele diz: graças te dou, Pai, porque tu não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas a esses pequeninos, aos seus discípulos, às pessoas que acompanhavam Jesus de perto. E depois de ele fazer tudo isso, ele dá essa palavra: venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E essa palavra muito conhecida, mas eu comecei a estudar, falei para minha esposa, eu falei assim: puxa vida, né? Eu achava tão simples essa palavra, mas começou a aparecer tantas coisas e a maneira como Jesus fala e os paralelos que Jesus vai criando. Os paralelos que Jesus vai criando a respeito daquilo que ele está falando. Ele fala: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Põe a tabela no telão. Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. São duas coisas. Cansado e sobrecarregado é a situação que nós estamos. E depois ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele apresenta duas virtudes. E ele diz: toma para vocês o meu jugo e o meu fardo. Então Jesus vai criando paralelos a respeito do que? Da dinâmica da relação e da dinâmica da missão. Veja, Jesus está nos ensinando nessa passagem a respeito de uma relação com Ele, ao mesmo tempo que está nos ensinando da missão que Ele tem para a nossa vida. Porque às vezes a missão nos sobrecarrega. E aí a gente precisa voltar para a relação, para que a gente seja reabastecido pela relação. Então às vezes a gente vai, mas às vezes a gente vem. E a ilustração que Jesus faz, e eu trouxe uma imagem específica para ilustrar isso, porque Jesus ele é muito pontual, ele faz muitas analogias assim, e muito objetivas, claras. Põe o boi na tela. Ele faz analogias muito objetivas, e ele fala sobre jugo, e ele fala sobre fardo. E às vezes a gente fica escutando essas coisas e não entende a analogia. É óbvio que aquele povo ele tinha, né, a agricultura, a pecuária era muito, estava muito na mente deles, mas nós às vezes não temos essa clareza. Veja, essa barra de madeira que está acima do pescoço do boi é o jugo. E aquilo que o boi está carregando é o fardo. E você imagina que quando Jesus diz: toma o meu jugo, Ele está dizendo assim: eu sou um boi, e você vai ser outro ao meu lado. Quando Jesus está dizendo: toma o meu jugo, e obviamente Jesus estava pedindo para eles tomarem o jugo, porque o jugo da religiosidade, do farisaísmo, daquilo que atrapalhava o povo, aquilo que sobrecarregava eles, que deixava eles cansados. E Jesus olha para eles e faz assim, ó: toma o meu jugo. Você entende que Jesus está se colocando ao seu lado? Porque não tem um jugo de um boi só. O jugo é de uma junta de boi. E quando Jesus diz: toma o meu jugo, Ele está dizendo: eu estou de um lado do jugo, e você vai ficar do outro lado do jugo. E quando Ele diz: toma o meu jugo, Ele vai falar uma virtude, porque para você tomar esse jugo, você precisa de uma virtude. E essa virtude do jugo é a mansidão. Porque se for um boi brabo, ele não fica debaixo do jugo. Se for um boi revoltado, ressentido,
Se for um boi irado como Jonas, ele tenta fugir do jugo. E Jesus está falando, fica no jugo. E eu vou ficar do outro lado. E ele diz, o meu jugo é suave. Por que que o jugo de Jesus é suave? Porque ele se encaixa perfeitamente no seu pescoço. A não ser que não haja a virtude da mansidão no seu coração. Porque se não houver a virtude da mansidão no seu coração, você não vai estar encaixado, você vai tentar sair. E sabe, irmãos, mansidão não é passividade, mansidão não é frouxidão. Mansidão, o termo grego ali, é poder sobre controle. É a expressão de um cavalo com muita força, mas que foi domado. Então Jesus está dizendo para nós aprendermos mansidão com Ele. Veja, talvez essas sejam as duas virtudes que mais nós deveríamos buscar na igreja do Senhor, numa relação com Jesus. É óbvio que o amor é a virtude maior, mas Jesus está falando que para a relação, para o vinde, para o ide, para a relação com Ele, para vivermos essa relação, nós precisamos de mansidão. Porque nós precisamos nos colocar debaixo do jugo de Jesus. Imagina que Deus maravilhoso, porque não faz muito sentido, irmão, o próprio Jesus se comparar a um boi. E não faz muito sentido Ele se submeter a isso. Porque às vezes, a gente, por qualquer coisinha, não quer se submeter a algo, não quer se submeter ao discipulado. Por qualquer coisinha a gente já se espeta, já acontece alguma coisa. Mas Jesus, Ele mesmo se submete àquilo que Ele deseja que você se submeta. Então não dá para a gente ir sem a gente vir e se submeter ao jugo de Jesus. Mas Ele prometeu para nós que esse jugo é suave. Eu não sei, talvez Ele coloque uma esponja, talvez Ele coloque uma almofada no nosso pescoço. E é interessante que quando o Tiago lá em Atos, e até Deus sempre repreendendo através do povo que resistia, ele fala, vocês são homens de dura cerviz. A servil aqui, a cervical. Vocês são homens de dura cerviz, vocês não se submetem. Então, para a missão, para aquilo que Jesus tem para nós precisamos ir a Ele, e para ir a Ele, nós precisamos nos submeter a Ele. Nós precisamos nos submeter. E às vezes a gente não se submete porque a gente está cansado, mas o que cansa a nossa alma? Não é o cansaço do corpo. Vai acabar essa conferência, quem sabe você vai estar cansado. Amanhã você pode, quem sabe, dormir até às 10, até meio-dia. Isso é o cansaço do corpo, mas o que Jesus está falando aqui é sobre a alma. E o que cansa a nossa alma? É nós nos debatermos contra o jugo que Jesus está colocando. É nós não aceitarmos estarmos do lado dele no jugo que ele propõe para a nossa vida. É a nossa falta de submissão à vontade dele. Mas é muito interessante essa ilustração, porque se Jesus está ao seu lado e segurando o mesmo jugo que você, todo o peso que você carregar vai estar sobre ele. Tudo que você precisar carregar na missão dele, e que você se inclui na missão dele, ele vai estar carregando junto com você. Então, às vezes, nós temos problemas em nos submeter a Jesus e nos colocar ao lado de Jesus, porque a gente tem problema de mansidão. A gente não é manso. Sabe o boi manso que ele olha a canga, olha o jugo e aí ele já vai se colocando ali? Às vezes ele não é manso, ele é irado e ele não consegue se submeter. Só que essa insubmissão vai gerar um cansaço na alma dele. Por quê? Porque ele não vai estar ao lado de Jesus para fazer as coisas. Ele vai querer fazer para Jesus e não com Jesus. E Deus não nos chamou para uma missão para fazer para Ele. Deus tem uma missão para nós fazermos com Ele. Irmão, é tão poderosa a ideia de uma relação, assim como o pastor Elton falou. Se Deus quisesse, irmão, falar com todo mundo ao mesmo tempo, Ele nem precisava da internet. Ele dava um estalo
E a palavra fazia um download automático na cabeça de todo ser humano dessa terra. Pensa bem. Se fosse o trabalho pelo trabalho, irmão, Deus teria condições e poder para fazer o trabalho muito melhor do que nós. Mas não é o trabalho pelo trabalho, porque o trabalho pelo trabalho nos cansa, cansa a nossa alma. Porque chega um momento em que qualquer trabalho sem um propósito e sem uma relação, ele se torna uma canseira na alma. E eu não digo isso só a respeito do reino de Deus no sentido da pregação do evangelho, mas do teu trabalho também. Quando o teu trabalho se torna apenas um trabalho e você não está mais lá onde você trabalha com o propósito de estar lá, você não vê a hora de chegar sábado e domingo para descansar. Porque a sua alma está cansada, não é o seu corpo. Agora, quando é proposital, quando há uma intenção, quando há um entendimento a respeito do porquê você está fazendo aquilo, e de como aquilo faz parte da missão de Deus, e que você está dentro dessa missão, aquilo não cansa a tua alma, mas pode cansar o teu corpo. Pode até esgotar o teu corpo, mas não há uma canseira na tua alma, porque há um propósito. Veja, Jesus deseja que na missão, ao carregar essa carroça, ao carregar esse fardo, nós estejamos ao lado dele. E é por isso que ele quer que nós aprendamos com ele a respeito da mansidão e da humildade. Então, para você estar dentro do jugo, debaixo do jugo, você precisa de mansidão. E para você entender o fardo, você precisa de humildade. Já viu assim, quando alguns homens eles vão fazer uma disputa de força? É muito engraçado assim, como quando o homem vai fazer alguma coisa, sei lá, tem uma máquina aqui de dar soco, aí juntam uns homens ali, todos eles vão tentar bater mais forte naquilo ali. Vai fazer alguma coisa, é uma disputa para ver quem que é o mais forte. Nosso coração às vezes não é competitivo, né? Lá no retiro que a gente fez, né? Até as irmãs estavam no cabo de guerra competitiva. É pecado isso aí, não está nada de errado. Mas às vezes nos falta humildade. Por quê? Porque às vezes a gente quer pôr um fardo sobre nós, que é assim, ó, na academia. Você bota 50 quilos que eu levanto. Aí levanta e se machuca. Porque não tem humildade? Porque está levantando o peso para mostrar para os outros, não o peso para a sua própria saúde. Porque está fazendo a missão de Deus, não com Deus, mas para Deus e para as pessoas. E aí se torna cansativo, daí a alma se sobrecarrega. Porque, irmãos, nós não temos condições de ter a responsabilidade sobre a missão que está sobre Deus. A responsabilidade sobre o fardo é de Jesus. Ele está dizendo: toma o meu fardo. Porque o meu fardo é leve, o meu fardo você vai conseguir carregar, mas o fardo que você criar, você não vai conseguir carregar, e você vai ficar o quê? Sobrecarregado. Então, às vezes nós nos sobrecarregamos outras pessoas com fardos que nem elas conseguem carregar e nem nós, assim como os fariseus. Jesus disse para os fariseus: vocês fecham a porta do reino, vocês não deixam ninguém entrar e vocês também não entram, porque vocês estão sobrecarregando as pessoas. Há um fardo para nós carregar. Irmão, não dá para nós fugirmos disso aqui. Nós vamos ter que estar debaixo de um jugo. E quem não estiver debaixo de um jugo com Jesus vai estar do lado do diabo, sendo... O diabo vai estar aqui e você vai estar aqui. Ou Jesus está do lado de você com esse jugo, ou o diabo vai estar do seu lado com esse jugo. Não tem outra opção. Sabe, até para você entender jugo, né? Você já viu a palavra cônjuge, né? É porque é um conjugo, né? São duas pessoas com um único jugo. Por isso é o cônjuge, por isso é conjugal. São duas pessoas que se unem. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente cuidar, para não ter jugo desigual. Para que os dois tenham a mesma fé e estejam debaixo do mesmo jugo. Se você não estiver do lado de Jesus, com o jugo de Jesus, você vai ser escravo do pecado e a pessoa do outro lado vai ser o diabo.
Só que às vezes, mesmo estando ao lado de Jesus, com o jugo de Jesus, o nosso coração pensa: põe mais carga que eu consigo. O nosso coração carente, a nossa alma carente, ela fala assim: não, mas eu preciso fazer mais um pouquinho, porque parece que ainda não está satisfeito, eu pareço que ainda não sou o boi que eu deveria ser. Parece que eu ainda não estou trabalhando corretamente na missão, e a gente fala assim: vai pondo mais carga. Daqui a pouco a gente está com a coluna ruim. Porque a gente não tem a humildade de entender que quem define o fardo que a gente leva não somos nós, é Jesus. Então, sem a mansidão para se colocar debaixo do jugo, nós vamos ficar cansados. E sem a humildade para entender que o fardo quem decide é Jesus, nós vamos ficar sobrecarregados. Isso diz respeito, irmãos, à nossa alma. Por quê? Porque Jesus diz: eu vou trazer alívio para a vossa alma. Eu vou trazer alívio para a alma. Nós estamos cansados, nós precisamos da mansidão como virtude, para estar debaixo do jugo. E o jugo de Jesus é suave. E qual vai ser o resultado quando eu estiver debaixo do jugo de Jesus? Eu vou ter alívio. Porque alívio, irmão, porque eu vou ter a certeza que eu estou no lugar certo. Sabe que às vezes a gente quer ter a certeza que está fazendo a coisa certa. Mas antes de ter a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa, nós devemos ter a certeza de que nós estamos no lugar certo. Porque se nós não estamos no lugar certo, qualquer coisa que nós estivermos fazendo vai ser errada. Então, primeiro nós temos que ir a Jesus e estar no lugar certo, debaixo do jugo de Jesus. Para quê? Para que a gente sinta e receba alívio da parte dele. E resolvendo isso, resolvendo essa dinâmica da relação com Jesus, aí ele vai nos dar a missão, aí ele vai colocar o fardo necessário para a nossa vida. E agora eu não me lembro quem falou, mas eu acho que é Tiago, não sei, não me lembro. Que Deus não dá uma prova, Deus não dá uma tribulação que nós não possamos suportar. Porque Deus conhece exatamente o fardo que pode colocar sobre nós. Mas nós não conhecemos. Então, na missão que o Senhor tem dado a essa igreja, na missão que o Senhor tem despertado no nosso coração esse ano, naquilo que deve nascer no seu coração, naquilo que deve ser impulsionado na sua alma, você tem que estar com o coração preparado para isso. Para que nas suas carências você não tente fazer para ser alguma coisa. Para que você não tente, fazendo alguma coisa, provar para alguém ou para si mesmo que você é alguém. Para que primeiro você se ajuste no jugo de Jesus. Para que primeiro o seu coração tenha a mansidão necessária de estar no lugar certo. Porque quando eu estou no lugar certo, irmão, tudo vai dar certo. Porque vai ter momentos, irmão, que debaixo do jugo, Jesus vai te mandar parar. Vai te mandar parar e você vai ficar parado. E você não vai entender porque você tem que parar, porque você diz, mas tem que fazer, mas ele está mandando parar, porque você está do lado dele. Se você está do lado, ele para, você para. Porque às vezes ele vai tratar o nosso coração, porque o nosso coração está querendo ir e puxar a carroça, mas ele precisa mostrar para nós que a missão é dele, não é nossa. Nós não estamos mais interessados na missão de Deus do que o próprio Deus. Mas Deus está muito interessado na relação conosco. E Ele não deseja que esse fardo atrapalhe a relação do jugo. Porque se o fardo nos sobrecarrega, nós queremos sair do jugo. Mas não é às vezes o jugo que está pesado, é o fardo que nós colocamos em cima de nós, ou que outras pessoas colocaram. É o fardo da religiosidade da nossa alma, que não nos deixa descansar. Então Jesus está dizendo, venham a mim. Vinde a mim.
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Gente, eles estão acabando de voltar de uma missão, entende isso? Os 72 discípulos estão acabando de voltar de uma missão, contentes e alegres, e Jesus está dizendo: venha a mim agora. Então você vai indo, mas você vai vindo. Você vai indo e você vai vindo. E você vai tendo a consciência de que a relação com Jesus é o alvo de toda a missão. A proximidade de Jesus é o alvo de toda a missão, porque indo Ele está te ensinando a vir, e vindo Ele está te ensinando a ir. Quando você vem, Ele trata o seu coração para ir. Quando você vai, Ele trata o seu coração para vir. E aí você está debaixo de um jugo, mas esse jugo é suave. Fique de pé, esse jugo é suave. Esse jugo é para trazer alívio para o seu coração. Esse jugo não é para trazer ansiedade para a sua alma. Deus não quer que a gente fique ansioso para fazer a obra que na verdade é dele. Não, mas eu estou ansioso por causa das minhas coisas, Neto. Sim, mas as tuas coisas são de Deus. E as tuas coisas fazem parte da missão de Deus. Porque você não vai sair desse jugo, você não vai deixar essa carroça para fazer as tuas coisas e depois vai voltar para fazer as coisas de Deus. Todas as coisas que você fizer estão dentro desse propósito. Não tem uma carroça das coisas de Deus e uma carroça das suas coisas. Só existe uma carroça, só existe um jugo e só existe um fardo. E o Senhor está nos chamando para vir, mas para ir, para vir e para ir. É a Marta e a Maria, né? A Marta estava indo, a Maria estava vindo. E às vezes a gente tem um problema, porque a gente às vezes só quer vir ou a gente só quer ir, mas não é para só querer ir ou só para querer vir, é para vir e para ir. É um ciclo que não se acaba, é um ciclo que nunca termina. É um ciclo de aprofundamento de uma relação. Fica tranquilo, Deus está cuidando da missão. Deus está cuidando da missão. A missão é de Deus, o propósito é de Deus. Ele vai colocar um fardo na sua vida e Ele sabe, porque Ele está do seu lado para carregar esse fardo e Ele sabe que você consegue suportar. Mas você precisa cuidar do seu coração, você precisa cuidar da sua alma. Feche os seus olhos, vamos orar.